All the Young Dudes, capítulo 110, sexto ano, 17. Atenção para o consumo de bebidas, discussão e vômitos. Quinta-feira, 10 de março de 1977. Feliz aniversário, Remo! 3 adolescentes desajeitados, barulhentos e muito animados pularam na cama de Remus ao amanhecer. Não era a mesma coisa de quando tinham 11 anos. Por um lado, as pernas de Lupin eram muito mais longas. Por outro, eles eram todos muito mais pesados. Vai de cima, seus idiotas! Remus resmungou. Que horas são? O tempo é imaterial, disse James, usando seu chapéu de festa pontudo e colorido. É seu aniversário. Seu 17º aniversário, Sirius acrescentou, usando um chapéu de festa de bolinhas em um ângulo estranho na cabeça. Você é maior de idade, Peter disse, lançando-se sobre o aniversariante com um quarto chapéu, puxando o elástico sob seu queixo. Remus olhou para todos eles com o rosto impassível. Vocês vão me fazer usar isso o dia todo, não é? Eles acenaram com a cabeça, todos os três em perfeita sincronia, as fitas em seus chapéus cônicos balançando e piscando na luz opaca da manhã. É a prova d'água, Sirius explicou alegremente. Então você pode até tomar banho com ele. O moreno deu uma piscadela e Remus esperava que não estivesse corando. Black estivera em sua cama apenas algumas horas antes por um motivo muito diferente, e Remus estava achando as mudanças rápidas de humor cada vez mais difíceis de lidar. Apenas meia hora depois, e Lupin havia tomado banho. O chapéu ainda estava firme em sua cabeça, aberto cerca de 50 cartões de aniversário e desejando-lhe muitas felicidades. Eu não sabia que conhecia 50 pessoas. E comeu uma generosa fatia do bolo de chocolate da Sra. Potter. E você receberá seu presente de verdade mais tarde, disse James enigmaticamente. Na festa. Vocês são loucos, Lupin respondeu enquanto desciam para a sala comunal. Vocês não deveriam ter tido todo esse trabalho. Cala a boca, Mooney, Peter disse bem-humorado. Feliz aniversário, Remus! As meninas gritaram no salão de jantar. Todos usavam chapéus de festa também, aparentemente graças à persuasão de Lily. Boa, Evans! James piscou para ela, cutucando-a de leve com o cotovelo. Sabia que você não iria decepcionar. Ah, nem vem, Potter! Ela o empurrou de volta, parecendo muito satisfeita e um pouco corada. Os 3 rounds usuais de feliz aniversário acompanharam seu café da manhã de aniversário, e ele estava tão acostumado a isso que até se levantou e fez uma reverência tímida quando finalmente terminaram. Então, as corujas chegaram. Havia um cartão de Ferox, o que foi inesperado. Remus não tinha certeza se eles ainda estavam se falando depois do último encontro. Havia também uma nota de Dumbledore. Ele rachou o selo vermelho cereja rapidamente sob a mesa e leu o mais rápido possível. Senhor Lupin, muitas felicitações pelo dia. Eu entendo que temos algumas coisas para discutir. Por favor, apresente-se no escritório do diretor às 16 horas desta tarde. Atenciosamente, Albus Dumbledore. Lá vamos nós. Ele suspirou baixinho. Sirius, que possuía o hábito irritante de ler por cima do seu ombro, se inclinou. Você quer que alguém vá com você? Remus balançou a cabeça, mas sorriu para Black, tentando ser gentil. Não, obrigada por oferecer, mas acho melhor se eu fizer isso sozinho. Sirius acenou a cabeça, parecendo perturbado do mesmo jeito. O dia passou lentamente, o encontro com Dumbledore se espreitando como uma aranha malévola enquanto as horas passavam. Remus tentou imaginar o cenário em sua cabeça, elaborando um roteiro ou pelo menos algo coerente para dizer em defesa de suas demandas selvagens. Nada lhe ocorreu, e às 15h45 daquela tarde, ele se viu caminhando muito devagar até a sala do diretor. Em primeiro lugar, ele havia ficado louco por sugerir isto. Ninguém mais precisava de uma razão para ajudar no esforço de guerra. James nunca faria isso. Mas então, Remus supôs, não havia nada que James quisesse que Dumbledore pudesse lhe dar, a menos que o diretor possuísse a chave do amor eterno de Lily Evans. Ele encontrou a escada já aberta e subiu com a mesma lentidão, lembrando-se apenas no último momento de arrancar o chapéu de festa de sua cabeça.
Boa tarde, Sr. Lupin. Feliz aniversário. Dumbledore estava sentado em sua mesa como sempre. Desta vez não estava escrevendo cartas. Ele esperava pacientemente com um sorriso benigno no rosto. Obrigado, Remus respondeu cautelosamente, sentando-se na cadeira em frente. Ele pensou por um momento antes de dizer: Você se importa em me chamar de Remus? Como quiser, Dumbledore assentiu. Ele parecia estar de bom humor. Como se sente chegando à maioridade? É ok. Eu tenho algumas coisas para você, enviadas para mim pela Sra. Orwell. A diretora? De fato. Dumbledore apontou para uma caixa de sapatos que parecia ter aparecido de repente em cima da grande mesa de mogno. Eu acredito que há alguns itens lá que pertençam a você, que foram mantidos em custódia em St. Edmunds. Ah, uau! Remus tocou a tampa da caixa hesitantemente, mas não a abriu. Queria estar sozinho para isso. Há também a questão da sua herança. Minha o quê? Seu pai deixou um testamento. Ele deixou algumas provisões para sua mãe e o resto para você. Ele não era um homem rico, devo dizer, mas mesmo assim, o cofre em Gringotts agora pertence a você. Dumbledore tirou uma chave do bolso e passou-a pela mesa. Remus a segurou na mão e pensou em Lyle, algo que não fazia há muitos meses. Obrigado, ele disse, lembrando-se de seus modos. E há outras questões jurídicas, você sabe? Dumbledore cruzou as mãos na frente dele, dedos longos e finos entrelaçados. Ele esperava uma resposta. O registro, disse Remus. O registro. O diretor concordou, puxando um pedaço de pergaminho e o empurrando sobre a mesa. Era um formulário. Ministério da Magia. Declaração de infecção licantrópica. Remus se sentiu enjoado. Havia uma linha pontilhada na parte inferior aguardando sua assinatura. Ele a segurou em suas mãos e olhou para Dumbledore. O que você quer que eu faça com isso? Leo Ferrox me fez acreditar que você já tinha uma ideia muito boa do que fazer com isso, Remus. O velho respondeu, seus olhos sérios. Você é um adulto. Eu deixo isso em suas mãos. O menino pegou o pergaminho imediatamente, ergueu-o até o nível dos olhos e rasgou-o em dois. Dumbledore sorriu novamente. Admiravelmente resolvido. Ferrox disse outra coisa também, eu imagino. Remus disse, tentando manter o contato visual, mas achando extremamente difícil. Dumbledore era exatamente como as outras pessoas. Ele cheirava tão fortemente a magia quanto qualquer outra bruxa ou bruxo, mas nada mais. Ele não tinha nenhum diferencial. Ele disse, acho que talvez você possa antecipar minha resposta. Remus sentiu algo murchar dentro dele, abrindo espaço para a raiva que se aproximava. É um não? Ele disse, sem rodeios. Dumbledore inclinou a cabeça gentilmente. Não inteiramente. Um pedido de paciência, talvez? Com todo respeito, Remus percebeu a dureza em sua própria voz e isso o surpreendeu, mas o tornou mais corajoso. Não há tempo para se ter paciência. Nunca há, quando se é jovem, Dumbledore respondeu suavemente. Remus, eu sei como as coisas devem parecer para você, acredite em mim. Você não a viu, eles estão sofrendo, agora mesmo. Muitas pessoas estão sofrendo, Remus. Você teve muito pouco tempo no mundo mágico. De quem é a culpa? O rapaz murmurou ferozmente. Dumbledore deu a ele um olhar silencioso. Mas depois que você fizer isso, verá. Entenderá porque as atitudes estão muito longe de mudar. O que você está pedindo e o que você está pedindo? Remus gritou, incandescente. A Ferrox, a Moody, aos Potter e... Estou pedindo um enorme voto de confiança, Dumbledore disse muito alto. Ele não gritou. Você não poderia chamar aquilo de gritar, mas não era mais gentil. De muitas pessoas, e vou continuar pedindo até que a guerra seja vencida. Esse deve ser o nosso foco por enquanto. Eu quero vencer a guerra.
Remus disse, ainda tentando controlar seu volume. Tanto quanto qualquer um, mas também quero algo que vale a pena ganhar. Com o tempo, quando tivermos os recursos. Quando tivermos forças para lutar outra batalha. Eu quero uma promessa. Eu estou ciente disso, Dumbledore disse, sua voz mudando quase imperceptivelmente, uma carranca profunda revestindo sua testa. Eu não posso te dar uma. Bem, Remus se levantou. Então eu estou prometendo a você. Eu não vou desistir. Ele estava furioso e o diretor teve a ousadia de sorrir para ele. Eu não esperava menos do filho de Lyle Lupin. Remus queria gritar, vai se fuder, mas decidiu que, como já havia sido expulso de uma instituição hoje, provavelmente era melhor evitar qualquer risco. Ele agarrou a caixa de sapatos, se virou e marchou para fora. Estava praticamente cego de raiva enquanto descia correndo a escada em espiral do escritório de Dumbledore, a caixa de sapatos debaixo do braço e sua cabeça baixa, de forma que não percebeu, até já ter se esbarrado em Sirius, que o esperava. Oh, oh! Black disse, empurrando ambas as mãos contra o peito de Remus em uma tentativa de desacelerá-lo. O que foi, Moony? O que você está fazendo aqui? Praticamente rosnou. Só esperando por você. Eu sei que você não queria companhia. Eu só pensei... Você nunca me escuta, porra! Remus vociferou, passando por ele. Sirius agarrou seu braço e não soltou, permitindo que o arrastasse pelo corredor. Eu sei, eu sou terrível, ele estava dizendo, correndo um pouco para acompanhar os passos mais longos de Remus. Nunca faço o que me mandam, faço. Continue gritando comigo. Eu mereço. Ei, quer me bater? Lupin parou e olhou, o sorriso mercurial em seu rosto, aquele típico sorriso de Sirius Black. Não, eu não quero bater em você. Ah, bom. Quer socar uma parede? Não. Remus continuou andando um pouco mais devagar. Quer ficar chapado? Não. Bêbado? Talvez. Perfeito, Black disse. Eles agora caminhavam em um ritmo regular em direção ao refeitório. Porque acho que é isso que metade da escola tem em mente depois do jantar. Que está na caixa. Remus a segurou com as duas mãos agora. Não era muito pesada, não podia ter muito. Podia sentir folhas de papel deslizando por dentro. Só algumas coisas. Acho que meu pai deixou para mim. Só vou abrir mais tarde. Sirius deu de ombros facilmente. Justo. A alegria geral de Sirius continuou durante o jantar. Salsichas e purê com molho de cebola, até a sobremesa, quando Emmeline apareceu. Remus estava quase de bom humor quando a menina apareceu na mesa deles e se espremeu no colo de Sirius. Ela o beijou na boca por muito tempo. Feliz aniversário, Remus! E então sorriu educadamente assim que terminaram. Ele acenou com a cabeça em resposta e pousou a colher. Ela não pareceu notar. Estou tão animada para a festa! Emmeline disse para a mesa. Vai ser boa, respondeu James jovialmente. Os aniversários de Moony sempre são. Por que todo mundo chama você de Moony, afinal? Ela perguntou olhando para Remus, o que fez uma careta em sua direção. Nem todo mundo, só os meus amigos. Ela piscou e franziu a testa, as rugas em sua testa estragando sua beleza apenas momentaneamente. Sirius apertou a cintura dela. Ei, Em, por que não encontro você mais tarde? Temos que fazer algumas coisas antes da festa. Ok. Ela sorriu novamente. Lembre-se de sua promessa. Então a menina o agarrou novamente. Promessa? Remus perguntou 15 minutos depois, quando estavam no dormitório. James e Peter estavam supervisionando a decoração da sala comunal e Sirius tinha inventado alguma desculpa para não ajudar. Que você prometeu a ela? Ah, só que eu a levaria de volta para o salão comunal da Corvinal depois da festa. Remus ergueu uma sobrancelha. Via Torre da Astronomia? Black riu, desabotoando a camisa para se trocar. Talvez. Por quê? Nada. Lupin sentou em sua cama. A caixa de sapatos ainda estava fechada na mesinha de cabeceira. Ele não iria olhar hoje.
Talvez nem amanhã. E você e Mary? Sirius perguntou, selecionando uma camisa preta limpa de sua cômoda bagunçada. Essa coisa de vocês acabou ou o quê? Sim, assentiu, observando. É isso, ele pensou. É agora que você conta a ele. Foi apenas uma experiência, mais ou menos. Você sabe o que eu quero dizer? Black murmurou, mais focado em abotoar sua camisa. O quê? Não foi bom? Foi ok. Não tão bom quanto... Ele engoliu em seco e disse rápido. Não tão bom quanto quando somos só você e eu. O moreno ergueu os olhos dos botões encarando Remus do outro lado do quarto. Lupin estava grato pela distância. A expressão de Sirius era difícil de ler, então continuou... assim pra você? Black voltou para sua cômoda, procurando por jeans agora. Suas costas se viraram, ele disse calmamente. Sim. Perdão? Remus disse, levantando a voz. Sirius suspirou, mas não se virou. Ele fechou a gaveta, aparentemente decidindo que o jeans que estava usando serviria. Eu disse sim. É melhor com você. Certo. Remus ficou tão surpreso com essa resposta que não conseguiu pensar em mais nada para dizer. Infelizmente, isso deu a Sirius a oportunidade de falar em vez disso. Ele se virou, jogando o cabelo comprido para trás casualmente. Suponho que seja porque nos conhecemos tão bem, não? Certo, é melhor eu descer lá e agitar antes que Prongs venha atrás de mim com uma maldição de pernas de gelatina. A gente manda Peter te buscar quando estiver tudo pronto. Com isso, ele desapareceu escada abaixo. 4 horas depois, Remus estava muito bêbado. Não só bêbado, acabado. Doidão. Completamente embriagado, à beira de um PT. Ele não conseguia se lembrar do quanto havia bebido e não se importava. Iria se divertir mesmo que isso o matasse. Foda-se Dumbledore, foda-se Greyback, Ferox, Livia, Emmeline e a porra de Sirius Black. A festa estava no auge. Todos agora usavam chapeuzinhos de aniversário pontudos e brilhantes, cantando juntos com a música estridente. Remus nem se importou em controlar os discos. Ele cambaleou até sua poltrona e afundou-se nela com outra garrafa de algo deliciosamente doce e forte. Estava se sentindo muito aquecido e com muito sono. Preguiçosamente, ele permitiu que seu olhar vagasse até Sirius, tagarelando perto do toca-discos, quadris jogados para frente, só um pouco, na medida certa. Remus se permitiu encarar um pouco. Ele tinha esse direito. O primeiro beijo deles foi há exatamente 1 ano. Era uma memória boba, considerando tudo o que aconteceu no meio, mas sentiu um pequeno ronronar de satisfação do mesmo jeito. Filho da puta. Ele e Emmeline estão juntos há um tempo agora, Lily disse para Remus, vindo se sentar no braço da cadeira. Seus olhos estavam arregalados e desfocados. Ela tinha um sorriso fácil. Lupin cuidadosamente assumiu o controle de suas características faciais e sorriu de volta, como se não se importasse com o mundo. Você parece surpresa? Bem, eu tão pouco. Eu não o via como o tipo de cara que quer uma garota normal. Remus deu de ombros porque não conseguia falar sem falar muito. Lily continuou mesmo assim. E eu sei que parece horrível, e eu sei que ele é seu amigo, então pode me mandar calar a boca, mas eu meio que pensei, você sabe, que ele só ia sair com ela para irritar a família. O que você quer dizer? Remus perguntou, dando um longo gole em seu uísque de fogo. Sabe, Lily balbuciou, talvez até mais bêbada do que ele. Todo mundo sabe que Black tá numa guerra estranha com a mãe. Ele nunca fica com garotas puro sangue. Teve a Mary. Ela começou a contar as conquistas de Sirius em seus dedos. Ela é nascida trouxa. Evangelina, Florence, Avni, agora Emmeline. Pode ser apenas uma coincidência. Remus estava preocupado em não conseguir controlar sua voz por muito mais tempo. Estava ficando terrivelmente alta e nervosa. Lily riu, derramando um pouco de sua própria bebida. Sirius Black nunca fez nada por coincidência. Isso é tudo calculado com ele.
Ela riu para si mesmo, levantando sua taça aos lábios. Ele transaria com um vampiro se tivesse um em Hogwarts. O garoto se levantou de repente, os nós dos dedos estalando. Lily quase caiu do braço do sofá de susto. Que foi? Ela perguntou confusa, olhando turva para ele. Eu vou vomitar. Remus disse, percebendo que realmente estava enjoado. Ele fugiu e subiu as escadas o mais rápido que pôde e tropeçou no banheiro a tempo, vomitando no vaso sanitário. Ele se equilibrou nos tornozelos, suando e com frio. Havia bebido muito, agora só queria deitar, dormir e não pensar em nada. Remus escovou os dentes e lavou o rosto com água fria. Se sentiu menos enjoado, mas não menos sóbrio. Ele vestiu a calça do pijama e abriu a porta. Sirius estava parado do outro lado, encostado na coluna da cama com as mãos nos bolsos. Ele parecia tão ele mesmo. Seus olhos se encontraram e se fixaram. Black quebrou o contato primeiro. Vim verificar se você está bem. Remus fechou a porta atrás de si, dando um passo à frente. Estou bem, respondeu cautelosamente. Só um pouco bêbado, isso é tudo. Vou dormir. Olhe, sobre as coisas que eu disse. Sirius começou. Remus se preparou, sem saber o que estava por vir. Eu realmente sinto muito. Sua voz estava impotente. Eu nem sei porquê, mas eu só sinto muito, ok? Ele colocou a mão no ombro de Remus, aparentemente em um gesto de desculpas. Ela estava quente em sua pele nua, mas ele não encolheu os ombros. Só esperou que se separassem logo para que pudesse ir para a cama. Sirius voltaria para baixo, para a festa. Mas em vez disso, o Moreno o beijou. Sentindo-se um idiota, Remus o beijou de volta, avidamente, sentindo o gosto de pasta de dente e uísque. Black o empurrou para a frente, tropeçando um pouco e se apoiou pesadamente nele, agarrando seus ombros agora. Remus se afastou de repente, se lembrando do que estava errado. Você está bêbado, ele disse. Sim, Sirius murmurou, sorrindo. Você também? Sim, concordou e se afastou, deixando Sirius se equilibrar sozinho. Ele esfregou a nuca. Não acho que devemos. Acho que você vai se arrepender. Desde quando você se importa? Sirius ronronou, inclinando-se novamente. Remus deu um passo para trás bruscamente, pressionando a mão no peito dele para mantê-lo afastado. Não, Sirius, e Emmeline? Black balançou a cabeça, vertiginosamente franzindo a testa. Foda-se, Emmeline! Ele grunhiu. Remus revirou os olhos. Mas você já fode, não é, Black? Esse é o problema. Então... Sirius falou lentamente, a mente nublada com a bebida. Temos que parar nossa coisa só por causa dela? Nossa coisa? Deus, Sirius, você é inacreditável. O quê? Sirius! A voz embriagada de Emmeline ecoou a escada acima. Cadê você? Ambos se viraram, olhando para as sombras. É melhor você ir, Remus disse, caminhando até sua cama. Sirius o seguiu como um cachorrinho perdido, puxando o cós da calça de seu pijama com necessidade. Vamos lá, só... Não. Sirius, estou indo te pegar. Sirius o empurrou uma última vez. Vai, eu não quero ela aqui. Sirius o encarou mais um pouco, a bebida ainda confundindo suas reações, tornando-o lento e estúpido. Ok, mas eu vou voltar. Podemos conversar. Não. Remus disse novamente. Nós já conversamos. Acabou. Boa noite, Sirius. All the Young Dudes, capítulo 111, sexto ano, separação. Remus acordou na manhã seguinte de ressaca e com uma enorme sensação de alívio. Ele teve que estar bêbado para fazer aquilo, mas estava feito. Sem mais ciúmes, sem mais preocupação, sem mais perguntas ansiosas. A chave agora, ele decidiu, era manter a distância e construir barreiras. No momento em que ele terminou seu banho na manhã após seu aniversário de 17 anos, Remus tinha um plano de ação.
Ele fecharia a porta para qualquer que fosse seu relacionamento com Sirius. Estava tudo bem em ver como uma lembrança afetuosa, ou se sentir um pouco mais solitário, um pouco menos completo, mas isso era totalmente necessário tanto para sua saúde quanto sua sanidade. Sirius não era o mundo inteiro, por mais que parecesse às vezes. Remus demonstrou isso quase imediatamente. Ao sair do banheiro, ele trombou com James, que parecia não ter tocado em uma gota de bebida alcoólica na noite anterior, apesar de ter bebido tanto quanto todos os outros. Aquela boa sorte irritante de Potter aparentemente se aplicava a ressacas também. Bom dia, Moony! Ele sorriu, as bochechas rosadas em suas vestes de quadribol. Hoje não era um dia de treino, mas por que isso deveria impedir James? Ele ergueu a vassoura. Quer dar uma volta no campo? Essa era uma velha piada. Ele sempre perguntava e Lupin sempre fazia uma careta. Remus olhou para as duas camas feitas e para as duas com as cortinas ainda fechadas, onde, presumivelmente, Peter e Sirius ainda estavam dormindo. Sim, disse Remus. Vamos então. Hã? James parou no meio do caminho. Remus acenou com a cabeça casualmente. Eu vou com você. Preciso melhorar no voo. Pode ser útil quando terminarmos a escola. Eu tenho sua velha vassoura em algum lugar. Deixa eu procurar. Ponto para James. Após sua surpresa inicial, ele foi totalmente a favor da ideia e até segurou a língua quando viu o estado de sua vassoura empoeirada e abandonada. Ele simplesmente se ofereceu para polir, então levou Remus até o campo de quadribol, tagarelando sobre exercícios básicos e simples para aumentar sua confiança. E não foi horrível. James era um professor muito paciente e Remus se sentia em mãos seguras. O garoto de óculos nem mesmo riu depois da terceira vez que caiu. Depois, Lupin sentiu que entendia Potter um pouco melhor. Era uma sensação muito saudável voltar para o café da manhã faminto, dolorido e cheio de energia. O primeiro experimento havia sido tão bom, na verdade, que decidiu que diria sim a qualquer coisa que seus amigos pedissem dele de agora em diante. Dessa forma, ele se manteria ocupado até que Sirius voltasse a ser o que havia sido antes. No café da manhã, eles foram recebidos por uma fileira de grifinórios de olhos vermelhos e rosto doentio, todos se apoiando sonolentos nos cotovelos. Mary e Marlene sentadas de costas, apoiando-se umas nas outras. Cristo! Mary semicerrou os olhos para James e Remus. Vocês estavam se exercitando? Malditos lunáticos! Você foi, Moony? Sirius olhou para cima, estremecendo e esfregando o pescoço aparentemente dolorido. Remus apenas deu de ombros, então desviou o olhar. Black não tentou falar com ele novamente. Estavam no meio da refeição. Remus, como sempre, comendo metade de seu peso em pão, torrado, ovos, feijão cozido e bacon. Todos os outros mexendo em seus próprios pratos com expressões levemente enjoadas, ou então segurando uma grande caneca de café preto, quando Lily se endireitou, os olhos se arregalando de repente como se tivesse sido eletrificada. Ah, merda! Ela disse, então chutou James por baixo da mesa. Potter! Ela sibilou. Nós não demos o presente a Remus. James sorriu para ela e Lupin ergueu uma sobrancelha. Você e James me deram um presente? Juntos? Todos nós contribuímos, Potter riu. E não há necessidade de me bater, Evans. Está bem aqui. Ele retirou uma caixa de couro marrom de suas vestes. Era mais ou menos do tamanho de sua mão, liso e de aparência cara, com uma borda dourada em relevo. Parecia o tipo de coisa na qual as garotas mantinham suas joias mais caras. Vocês, todos? Remus aceitou a caixa curiosamente. Espero que não tenham gastado muito. Vocês sabem que eu não posso... Ah, cala a boca, Moony. Peter bocejou, cutucando seu mingau atordoado. Nós fizemos uma vaquinha. Quase todos da Grifinória queriam contribuir. Não apenas Grifinória também. Marlene sorriu. Quase todo mundo a quem perguntamos, até mesmo alguns professores. Remus estava apenas olhando para a caixa agora, porque sabia que provavelmente havia ficado vermelho. Alguma bolha quente e doentia de emoção queimava sua garganta, então ele engoliu em seco, o que não ajudou. Abra, Remus!
Ele ouviu a voz de Lily. Ele levantou a parte de cima e a caixa se abriu em um movimento agradavelmente limpo. O interior era de veludo azul meia-noite e aninhado entre as dobras estava o mais belo pedaço de tesouro que Remus já havia visto. Era um relógio de bolso dourado, com uma corrente longa e fina, polido em um brilho profundo de forma que praticamente brilhava. A caixa era decorada com padrões de espirais intricadas, semelhantes e videiras, em torno de um escudo no centro no qual haviam sido gravados em uma caligrafia elaborada suas iniciais, RJL. Ele o abriu com um mais leve toque e viu que o mostrador do relógio era em madrepérola e brilhava maravilhosamente sob os ponteiros dourados que tic-taqueavam de forma reconfortante. A outra metade parecia conter uma bússola. Eu não achei que eles funcionassem em Hogwarts, ele murmurou. É especial, Mary disse ansiosa. Não aponta para o norte ou para onde quer que bússolas normais apontem. Se você disser o nome de alguém que ama, aponta na direção da pessoa. Experimente, Moony, James encorajou. Remus olhou para os seus amigos, nervoso, então rapidamente levou o relógio à boca e sussurrou. Lily Evans. Imediatamente a agulha girou no lugar, apontando diretamente para o outro lado da mesa. Lily sorriu timidamente. James o chutou por baixo da mesa. Seu mulherengo maldito. Vocês todos são incríveis, Remus disse, esperando não parecer muito emocionado. Muito incríveis. Durante a primeira semana, o novo regime de Remus pareceu bastante eficaz. Certamente o manteve ocupado. Ele disse sim a tudo, alegremente abandonando tudo o que estava fazendo em um minuto para ajudar um aluno mais jovem com seu dever de casa ou convocar uma sessão de estudo em grupo quando a turma dos Niems de trato das criaturas mágicas entrava em pânico sobre esfinges. Ele acompanhava Lily em patrulhas, discutia literatura com Chris, falava de táticas de quadribol com Marlene e jogava partidas sem fim de xadrez com Peter, e perdia todas as vezes. Ele era o anjo da torre da Grifinória. Porque Sirius não era a única coisa que Remus estava ignorando. A velha caixa de sapatos que Dumbledore lhe havia dado ainda estava embaixo de sua cama, juntando poeira e fechada, como provavelmente estivera por muitos anos. Talvez em alguma prateleira no escritório da diretora. Por que era uma caixa de sapatos? Remus se perguntou enquanto se revirava na cama todas as noites. Algo tão mundano, tão casual. Isso fazia com que tudo o que estava dentro parecesse ainda mais assustador. Se quisesse que algo fosse feito com uma praticidade quase cruel, confie na diretora para fazer um excelente trabalho. A caixa não era nem de uma boa sapataria como a Clarks ou a Johnson's. Era uma marca econômica, como tudo o mais que ele já havia recebido em St. Edmunds. A caixa poderia conter inúmeras coisas. E não era que Remus não estivesse curioso. Não era como se ele não tentasse imaginar o que havia ali. A escritura de uma casa na qual ele poderia morar seria muito brilhante. Talvez algum dinheiro antigo, fotografias, uma carta de seu pai, uma explicação. Poderia conter respostas para perguntas que nem havia feito. Mas ele não abriu. Sabia que assim que abrisse a caixa, todo o mistério desapareceria e ele ficaria com algo decepcionante, porque não poderia ver nada dentro que pudesse realmente satisfazê-lo. Então, manter-se ocupado ajudou, certificando-se de ficar exausto a cada dia para que caísse direto no sono todas as noites, mesmo quando os outros meninos ficavam conversando, tramando travessuras. Mas o próprio Sirius ajudou também. Por alguma incrível reviravolta do destino, ele parecia estar dando espaço a Remus. Se Black se lembrava de suas palavras duras na noite da festa, ele não mencionou. Mas não tentou ficar sozinho ou tratá-lo como qualquer outro tipo de ressentimento ou desdém. Remus presumiu que Sirius estivera muito bêbado para absorver qualquer coisa ou acreditara na palavra de Remus e decidiu recuar em silêncio. Para Remus, com exames no horizonte, a opção 2 era de longe a mais preferível, então ele decidiu acreditar. A separação deles foi tão tranquila e completa que,
Logo, até mesmo Remus teve dificuldade em acreditar que eles algum dia tinham sido próximos. Certamente para todos os outros deveria parecer que nada havia mudado. Sirius ainda era Sirius, extrovertido, amante de garotas, atrevido, rebelde, devastador, e Remus era apenas Remus, um maroto secundário, quieto, privado, estudioso e sofrido. À medida que março se aproximava do fim, a festa de aniversário semanas atrás deles, houve apenas um momento em que a situação quase chegou ao auge, mas foi rapidamente esvaziada com a ajuda de um fator inesperado. Era o fim da tarde de uma sexta-feira e Remus estava apresentando um workshop introdutório de duelo. Christopher estava lá. Christopher nunca estava longe atualmente, mas a maioria da classe era formada por iniciantes e alunos muito mais jovens. Eles estavam aprendendo alguns feitiços diversivos e básicos de desarmamento quando a porta da sala de feitiços se abriu, mas ninguém entrou. Todos se viraram para olhar e murmuraram "pirraça" antes de retornar às suas posições de ataque. Mas Remus sabia. Ele seguiu o cheiro pela sala e observou a porta aberta do escritório de Flitwick se mover apenas levemente, como se alguém houvesse esbarrado na maçaneta ao entrar. Flitwick confiou em Remus e deixou seu escritório aberto para o caso de precisarem de algum equipamento. Ele mantinha vários colchões grandes que eram bons para duelar, bem como um kit de cura de emergência. Remus pigarreou. Isso é bom. Continue praticando. Lembre-se de pronunciar bem e alto. Eu já volto. Ele deslizou pelas bordas da sala ao dizer isso, então entrou no escritório. Sirius. Remus sibilou. Saia, isso não é... Estou apenas me escondendo de Filch. Tenha coração, Mooney. Sirius puxou a capa da invisibilidade, um sorriso familiar no rosto. O tipo de sorriso que geralmente o fazia conseguir o que queria. Remus se irritou. Você está com a capa, esconda-se em outro lugar. Estou quase terminando aqui, de qualquer maneira, eles estarão saindo em 1 minuto. Bem, então não é grande coisa, é? Eu vou ficar aqui até que todos eles saiam. Posso até aprender alguma coisa. Remus, você está aí? Uma batida na porta. Christopher. Sim, desculpa. Remus deu a Sirius um último olhar furioso antes de sair. Black sorriu e desapareceu sob a capa novamente. Havia deixado a porta aberta. Ele sabia que Sirius se entediaria e sairia do escritório. Lupin o imaginou encostado casualmente na parede, observando com um sorriso irônico. Remus continuou ensinando da melhor forma possível, tentando ignorar a distração. Se sentia terrivelmente exposto, sendo observado assim, sabendo que Sirius estava tão perto. Quando a aula finalmente terminou, Remus conduziu todos para fora, dizendo que a sala era necessária para outra coisa. Todos foram embora, conversando animadamente sobre o fim de semana que viria. Todos, exceto Christopher. Eu vou te ajudar a arrumar, ele disse ansioso enquanto os últimos alunos saíam, gritando suas despedidas. Christopher e Remus fizeram o trabalho de reorganizar a sala de feitiços, restaurando-a em sua ordem normal. Ele podia sentir Black os observando o tempo todo, os cabelos de sua nuca se arrepiando. Você leu aquele livro? Christopher perguntou. O Auriga? Remus estremeceu, mas acenou com a cabeça. Sim, foi bom. Foi bom. Difícil de ler em alguns pontos, preocupantemente identificável à sua própria vida, mas também foi um alívio. Ah, estou tão feliz que você gostou, Christopher disse. Remus podia imaginar Sirius fazendo uma careta para Chris por ele estar tão animado com um livro. E quanto ao final? Ah, sim, foi bom. Eu gostei. Mesmo? Christopher torceu o nariz. Eu não. Gostaria que Laurie tivesse escolhido Andrew. Você não. Claro que Christopher se identificou com Andrew, doce, estudioso e casto. Eu gostei de Ralph. Remus deu de ombros. Mesmo se ele não fosse perfeito, ele era mais, sei lá, emocionante. Remus achou que Ralph parecia realmente sexy pra caralho, na verdade, mas ele imaginou Black o tempo todo, o que pode ter tido muito a ver com isso. Esperava sinceramente que, se Sirius estivesse bisbilhotando, e é claro que estava, ele era Sirius, afinal.
e que não estivesse entendendo uma palavra do que Christopher estava dizendo. Achei que você gostaria mais dele, o mais novo respondeu com uma nota de tristeza. Ele estava parado ao lado de Remus agora, sua mochila sobre um ombro, pronto para ir. Apenas vá, Remus implorou interiormente. Ele me lembrou um pouco do seu amigo, Sirius Black. Ah? Isso chamou sua atenção. E a de Sirius também. Remus praticamente pôde senti-lo se endireitar. Sim, Christopher sorriu timidamente. Desculpa, mas é bastante óbvio que você tem uma queda por ele. Remus apenas piscou, mudo. Christopher riu suavemente. É uma perda de tempo, Remus. Você não consegue ver isso? Sim, ele é lindo e tudo mais, mas é claramente louco por garotas. Você deveria, quer dizer, você merece alguém que se preocupa com você tanto quanto você se preocupa com ele. Christopher, eu não... Chris o interrompeu com um beijo. Ele apenas ficou na ponta dos pés e beijou Remus como se fosse assim tão fácil. Seu primeiro instinto foi afastá-lo. Isso não era nada parecido com o que ele queria. Felizmente, foi apenas um breve roçar de lábios. Ah, Chris. Remus respirou. Você é um amigo tão bom e... Ah, merda. Ele não deveria ter dito amigo. Amigo era a pior palavra possível. Ele praticamente podia ver o coração de Christopher se partindo, mas durou apenas um momento antes que aquele pose de puro sangue com o lábio superior rígido assumisse o controle. O garoto balançou a cabeça e deu um passo para trás. Tudo bem, de verdade. Prefiro ser amigo do que não ser nada, se isso é tudo que podemos ser. Remus se sentiu doer. Vamos. Chris sorriu como se nada tivesse acontecido. Hoje terá torta de bife e rim, sua favorita. Eles deixaram a sala de aula, apenas os dois, e Remus fechou a porta silenciosamente atrás de si para evitar suspeitas.